possa, meu Pai, estar em nome de Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele apraz nesta noite. Meu Pai, é a quinta da vitória. E eu tenho certeza, meu Pai, porque a tua palavra diz que o teu braço não está encolhido. Meu Deus, os ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. O teu povo vem clamar, o teu povo vem pedir. Então aqui está o teu servo, meu Pai. O povo vai se colocar na brecha para o Senhor usar. Usa, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Pai, manda fresquinho, Pai, da olaria de Jeová para a tua igreja sair daqui. Ah, meu Pai, alimentada da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor para a vida do servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor aí também? Amém. Vamos ser assento em nome de Jesus. E agora eu pego a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 6. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Quem tem dificuldade de encontrar Neemias, encontra Crônicas. Depois de segunda Crônicas vai ter o livro de Esdras. E depois você vai encontrar o livro ali de Neemias. É o mais fácil para você achar. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso de número 3, para a honra e glória do nome do Senhor. Neemias, capítulo 6, a partir do verso 1. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Amém. Se você não encontrou, está sem a sua Bíblia, acompanhe com quem está ao seu lado, ou acompanhe aqui pelo Data Show, para que todos façamos a leitura desses 3 versos muito conhecidos da palavra de Deus. A epígrafe diz assim, os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. O verso 1 do capítulo 6 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Verso 3: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Glória a Deus. Irmãos, quando Deus direcionou essa palavra, eu confesso que eu relutei bastante com o Senhor, porque a gente já prega há muito tempo. Eu já prego a palavra do Senhor faz uns 15 anos, e eu confesso muito isso, principalmente para a minha esposa, a pastora Simara. Eu falo para ela assim: tem algumas palavras que eu, quando estou lendo na minha casa, eu sinto que palavra linda, que palavra forte, mas quando a gente ministra essas palavras para a igreja parece que não glorifica com aquela mesma intensidade, parece que a igreja não entra na palavra da mesma maneira, não só quando eu estou ministrando, mas de maneira geral. Tem alguns personagens que eles empolgam mais, e tem alguns personagens que parece que o povo não se identifica tanto. E eu não sei explicar o porquê, mas eu tenho para mim que Neemias é um desses personagens meio que incompreendidos, ou talvez subestimados dentro da história dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque a história de Neemias, ela é tremenda. Neemias foi um líder tremendo, e a vida dele nos ensina muitas coisas. Mas às vezes, quando a gente ouve a palavra de Neemias, a gente talvez não dê a essa história um valor tão grande como a gente deveria. Como a gente, quando ouve falar sobre Davi, glorifica mais. Quando ouve falar sobre Moisés, o povo glorifica muito. Quando ouve sobre Neemias, parece que não glorifica. E aí, se eu fosse um pregador inexperiente, eu posso
falar assim, não vou pregar isso aqui não, o povo vai glorificar muito. Mas eu já entendi, irmãos, que quando Deus direciona para uma palavra, é porque Ele tem algo especial para falar com a igreja naquela noite. E pode ser que você abra a boca para glorificar muito aqui, pode ser que você não glorifique muito embora vai ser uma palavra de bênção e de vitória para os amigos do seu coração. Mas o importante é que você vai sair daqui com uma mensagem, porque Deus tem algo especial para falar para você. E eu estava lá nessa linha, finalizando os últimos detalhes do esboço, e eu vi pela missionária Catiane leu a palavra de abertura e falava sobre refúgio, sobre fortaleza, sobre guardar, sobre segurança. Então Deus está confirmando aquilo que Ele tem para dizer nessa noite. O Senhor, o Espírito do Senhor está entre nós e Ele está preparando o meu e o seu coração para o primeiro que Ele tem para falar aqui nessa noite. Neemias, irmãos, eu vou passar brevemente na história dele, porque o nosso foco não é o personagem Neemias. A gente vai chegar aqui no capítulo 6 e hoje o culto de quinta é muito rápido, a palavra tem que ser muito breve. Mas em linhas muito gerais, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes. E quando a gente pensa em copeiro, que eu vou falar a palavra copeiro, parece um garçom, mas não era isso. O cargo de copeiro era um cargo de muita responsabilidade e um cargo de grande valor. Por quê? O copeiro ele era aquela pessoa que provava principalmente as bebidas, o vinho do rei, mas também até refeições, alimentos que o rei ia comer, para evitar que o rei fosse envenenado. Se alguém tentasse envenenar o rei, preparava o alimento, envenenava a bebida, quando chegava aquilo era servido para o rei, antes o copeiro provava. Então se o copeiro provasse a refeição e não tivesse nada, o rei comia depois. Então ele era uma espécie de alguém de confiança do rei. E por estar sempre próximo, sempre ali sentado nas mesas de refeição do rei, a qualquer momento que o rei queria comer alguma coisa, ele estava sempre junto. Essa pessoa se tornava quase sempre uma pessoa da confiança íntima do rei. Acabava muitas vezes o copeiro acumulando também um cargo de conselheiro dos reis. O copeiro se tornava alguém muito próximo, alguém muito junto, alguém que estava sempre conversando, estava sempre em contato com o rei. E este era o caso de Neemias. Neemias não era um homem qualquer na corte do rei Artaxerxes. Ele era um homem com um cargo importante. Ele morava no conforto de um palácio, ele tinha uma vida boa financeiramente falando, ele tinha uma estabilidade social também financeiramente falando, ele tinha um bom emprego, ele iria exercer esse emprego até o final da sua vida, e ele estava confortável ali onde ele estava. Mas em determinado momento, alguém veio trazer para ele notícias de que as coisas em Jerusalém não andavam nada bem, que Jerusalém estava destruída, que os muros da cidade foram colocados abaixo, que o templo da cidade estava destruído, que a cidade toda estava realmente esfacelada. E quando Neemias ouve falar da situação de Jerusalém, o coração de Neemias fica entristecido. Quando ele olhava ao seu redor, ali no palácio onde ele estava, ele viu que a vida dele era boa, que ele estava bem, mas ele sabia que havia pessoas que estavam sofrendo. E Neemias nos demonstra aqui uma capacidade de empatia muito grande. O que é empatia? Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar de outra pessoa, de sentir o que outra pessoa está sentindo. E isso, irmãos, é muito difícil, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Tem pessoas que quando vê alguém alegre, ele não se alegra com a alegria do outro. E quando você entra em empatia, você vê o outro alegre, você se sente no lugar dele e fala: poxa, se eu tivesse recebido essa bênção, eu ficaria tão feliz como ele está feliz também, então vou me alegrar juntamente com ele. E a Bíblia diz: alegrai com os que se alegram. Mas a Bíblia também nos ensina a chorar com aqueles que choram. E muitas vezes, irmãos, a gente olha para a nossa situação, e quando a gente está bem, quando a gente está num momento de bênção, quando as coisas estão tranquilas, quando a gente está empregado, a família está com saúde, você tem um cargo dentro da igreja, você ouve falar que alguém está passando por uma luta, por uma provação, por uma situação de problema, você fala assim: amém, no tempo certo Deus abençoa ele, mas a gente não verdadeiramente sente aquilo. E sabe o que está faltando nos dias de hoje, assim como faltava naquela época? Pessoas que verdadeiramente têm o seu coração colocado dentro da obra de Deus. Fazer parte de uma igreja, irmãos, não é vir com o seu corpinho, com a biblinha e sentar na cadeira, cantar meia dúzia de louvores, ouvir uma palavra, bater palma, receber uma oração e ir embora. Não está fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade, é bater com o seu coração, bate junto com o coração da pessoa que está do teu lado. A alegria dele é a tua alegria, a prova dele é a tua prova, a dificuldade dele é a tua dificuldade, e a vitória dele é a tua bênção, a tua vitória também. Fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade, ser comunidade é ter as coisas todas em comum, é dividir tudo, é
compartilhar tudo, é fazer parte de tudo, é se alegrar quando alguém vem cantar e o congresso é uma bênção, você se alegra, e quando é a sua vez, você vai se alegrar também. E se não der certo, vamos estar todos juntos para nos apoiar. Deus quer levantar no nosso meio uma geração de Neemias, de homens e mulheres cujo coração bate em compasso com a obra do Senhor. Pessoas que não vivem o Evangelho apenas de mente, mas vivem o Evangelho com o seu coração. Glória a Deus. E Neemias era esse cara, ele sentia. E aí, Neemias então decide atender o chamado do Senhor. E eles pedem a permissão do rei para sair do palácio e ir para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Quando a gente fala isso, passa a impressão que Neemias está trocando uma coisa boa por uma coisa ruim. Ah, mas está deixando o conforto do palácio, vai para uma cidade toda destruída, está deixando um bom emprego, está deixando uma situação confortável para ir lá passar uns perrengues lá em Jerusalém. Mas tem uma coisa, se Neemias continuasse sendo copeiro do rei, ele teria uma vida boa, ele seria importante para o rei, mas a gente nunca estaria falando dele aqui hoje. A gente fala de Neemias porque um dia Neemias decide sair da sua zona de conforto, sair daquilo onde ele estava ali, a sua bolha, e ele decide atender ao chamado de Deus para a vida dele. E sabe o que Deus quer falar com pessoas aqui, irmãos? Você pode estar bem onde você está, você pode estar confortável na situação que você está, mas Deus manda te dizer: eu tenho mais para você e para a tua vida. Eu tenho um chamado, irmão, que vai te fazer viver a plenitude daquilo que você tem para viver. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um médico, um contador, um administrador, um advogado, você pode ser um juiz, você pode ser um empreendedor, você pode ser o que você quiser lá fora, mas Deus, além do que Ele tem para fazer com você lá fora, Ele tem um chamado com você dentro da casa dele, dentro da obra dele, e você só vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você quando você entender que é necessário colocar o chamado de Deus como prioridade na sua vida. E quando o chamado de Deus for prioridade, Ele te abençoa na obra e Ele te abençoa também nas outras atividades que você vai executar. Glória a Deus. É dessa maneira. Neemias se destaca não por ser copeiro do rei, mas ele se destaca por ousar sair da zona de conforto e começar a atuar como um reconstrutor, como alguém que está construindo algo para o reino de Deus. Mas olha que interessante, durante o tempo que Neemias esteve ali como copeiro do rei, Neemias não fez nenhum curso de construção civil, pastor. Ele não sabia construir muros, ele não sabia pegar a enxada, a pá, o martelo e construir muros, ele com a sua mão. Mas ele aprendeu, observando o rei, como fazia para liderar. Olha para o seu irmão, para o seu irmão, e fala assim: Deus não te colocou nesse lugar à toa. Ele está te treinando, Ele está te preparando, Ele está te ensinando, e Ele vai te enviar e vai te usar depois lá na frente para aquilo que você está aprendendo. Ele vai te capacitando, Ele vai te treinando, e com aquilo que você aprende, Ele vai usar aquilo depois lá na obra. Neemias, ele fica amigo, ele era próximo do rei, e quando ele foi chamado para ir, ele precisava de cartas que dessem para ele passagem direta pelo território inimigo, e dessem para ele a provisão de materiais. Ele, Neemias, não tinha, o povo de Israel não tinha, mas o rei tinha. E sabe por que Neemias consegue aquilo? Porque ele, ao longo da sua trajetória, construiu uma amizade com o rei. Deus te coloca ao lado de pessoas grandes, porque através dessas pessoas grandes, você vai ser a ponte entre esse que acha que é grande e a obra de Deus, para que Deus use a vida das pessoas para abençoar. Você acha, irmãos, que Deus te coloca no meio de gente grande à toa? Você pensa que Deus te coloca em situações em vão? Não, Deus vai usar a tua vida. Você pode se achar pequena, mas através da tua vida, Deus vai levantar para fazer grandes coisas no meio da obra de Deus. E ele vai. A cidade ficou muitos anos, alguns estudiosos dizem
150 anos com as muralhas destruídas. Ninguém tinha feito? Ninguém tinha feito? Aí Neemias chega para reconstruir. Quando ele chega e começa a reconstruir, os inimigos se quando a gente coloca a mão na obra, irmãos, os inimigos mas se levantam para cair na presença de Deus. Pastor, não vai ter inimigo, então não põe a mão em nada. É verdade. Porque quando você pôr a mão, vão se levantar. E a Bíblia aqui diz, inicialmente, sobre 3 homens: o Tobias, o Sambalate e Gesem o Arábio. Esse Gesem, provavelmente era de um líder tribal árabe, responsável por áreas de comércio. Então ele tinha medo que a cidade se identificara de novo, que se fortalecesse um comércio local e que ele perdesse vendas, ele perdesse dinheiro. O Gesem era esse caso. O Tobias e o Sambalate era diferente. Eles moravam em Samaria e eles eram líderes políticos. E eles, por serem habitantes de Samaria, eles tinham rixa com os judeus de Jerusalém. Então, quando eles veem que os judeus estão saindo do cativeiro e estão reconstruindo a cidade, eles falam: não, esse povo vai se reerguer de novo. Meu Deus, olha aí, pai. Eles estavam lá, estavam quase mortos. Esse povo está quase destruído. Eu achei que não ia dar mais nada, mas Deus trouxe eles aqui. Eles estão começando a se levantar de novo. E aí, quando o povo começa a se organizar para reconstruir, qual é a primeira reação dos inimigos? Eles primeiro zombam. Vai dar em nada isso aí. É só fogo de palha. Não é nada. Está falando que está indo na igreja, pastor? Não é nada. Vai 2, 3 cultos, depois vai desistir, vai parar, não vai dar em nada. Mal sabe eles, mal sabe ela, que o plano que Deus tem para a tua vida só está no começo. Você não vai parar, você vai até o fim, porque o Senhor é que te chamou. Começou a tocar na banda e nada. Você vai ver daqui a 3 meses, vai desistir, não vai conseguir, não vai dar certo, vai desanimar, vai nada. A banda vai crescer e o Senhor vai exaltar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai usar de grandes coisas vão acontecer. Aquela mega suma e decai. Foi colocado como obreiro, não vai dar conta, não vai suportar. Quando a pressão vier, vai desistir, vai nada. O Senhor vai fortalecer, o Senhor vai dar graça e vai subir, vai crescer cada vez mais. Começou um projeto social e daqui a pouco vai acabar o dinheiro, o projeto vai virar, o projeto vai parar, vai nada. O Senhor vai providenciar recursos e o projeto vai crescer, vai abençoar cada vez mais vidas e o nome do Senhor será glorificado. Deus vai dizer assim: o inimigo vai zombar para tentar te parar, o inimigo vai tentar te desestimular, vai tentar te jogar para baixo, vai tentar subir, te humilhar, mas não dê ouvido porque diz o adversário. Ouça o Deus que te chamou, que te capacitou, que te enviou e que tem te sustentado nessa missão. Quando a ameaça não dá certo, eles começam a ameaçar. Não é vocês pararem, se vocês vão parar, a gente vai atacar vocês. E o inimigo muitas vezes nos ameaça, irmãos. A gente sofre ameaça no trabalho. Não vai sair mais cedo para ir para a igreja, não vai. Ameaça dentro de casa. Tem pessoas, se você for para a igreja, quando você voltar, a parte de casa vai estar trancada, não vou você entrar mais aqui, vou me afastar, vou me separar de você. Filhos, esposo, esposa, pai, mãe, irmãos, pessoas que sofrem ameaça. Deus manda dizer assim: ó, decala a mão, subdecando, deixa ele ou ela falar. A última palavra é a que sai da boca de Deus. Ele pode ameaçar hoje, ela pode se levantar hoje, mas o Senhor é quem se responsabiliza. Não pare por causa de ameaça, porque o Deus de Israel é quem te chamou e ele se responsabiliza pela tua vida. Seja profeta, pega na mão de um crente do teu lado, pega na mão de um irmão, fala assim: não pare diante das ameaças, não ceda diante das ameaças. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te responsabiliza pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, olha só para mim melhor. Neemias vai seguir na reconstrução dos muros. Não dá ouvido à zombaria, não dá ouvido às ameaças, não dá ouvido às lutas, nada disso. Ele simplesmente vai trabalhando, focado, construindo os muros.
E Neemias levanta os muros. Em algumas partes da cidade o muro estava totalmente destruído. Tinham que levantar o muro inteiro. E não um murinho que nem a gente faz aqui não. O muro tinha quase, em algumas partes tinham 2,5 metros de espessura. Eram muros gigantescos. E eles construíram. Outras partes o muro estava quebrado pela metade, eles repararam. Depois de terminar os muros, o que eles fazem? Eles tapam, fecham as brechas. Olha aí, pai. Primeiro levantam o muro, depois fecham as. Enquanto eles estavam levantando o muro e fechando as brechas, havia um outro grupo que estava reconstruindo as portas. Por quê? Aqui tem algo importante para mim para você. Uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. Um exército vem, invade e destrói ela. Então você constrói muros para segurança. Você constrói muros para proteção. Aleluia, Jesus. E Deus está chamando pessoas aqui para colocar proteção diante da sua vida. Tem pessoas que não têm construído muros. E tua vida, o seu casamento, o seu ministério, as suas finanças estão muito vulneráveis. Deus está colocando enxada, pá, martelo, está te dando recursos. Você vai construir muros de proteção nessa noite. O inimigo que chegava e com qualquer conversa, era só uma mensagenzinha de WhatsApp, já te abalava. Não vai te abalar mais. O inimigo que chegava e tentava te dizer: vamos lá, vamos sair, vamos não sei para onde, vamos para o bar, vamos para a festa, vamos para lá, e aquilo te seduzir, não vai seduzir mais, porque o Senhor, Ele está te dando capacitação para construir muros ao redor da tua vida, e você vai estar guardado, protegido e protegido, a sua família vai estar guardado, protegido e protegido, e o inimigo vai ter dificuldade para chegar. Só que a cidade não pode se cercar de muros totalmente, porque se ela se cercar de muros totalmente, ela fica isolada. Jesus, aleluia. Uma cidade precisa ter muros, mas ela também precisa ter portas, Espírito porque a gente precisa interagir com quem vem de fora para deixar entrar e quem está dentro. Pastor, não estou entendendo. Tem pessoas que não enfrentaram tantas guerras, tantas lutas na vida, que ela constrói muros ao redor dela e não deixa ninguém chegar perto, não deixa ninguém entrar. Aí você dá um conselho, a pessoa se fecha. Se chama para participar assim, ou irmã na igreja, a pessoa se fecha. Ela está num relacionamento que não deu certo, a pessoa vai lá e se fecha, não deixa ninguém entrar. Deus vai pegar no meio desses muros que você construiu e Ele vai encaixar as portas certas no lugar certo. Não é qualquer um que vai entrar, não é qualquer uma que vai entrar, não é de qualquer jeito que vai entrar, mas vai entrar e vai sair e vai ter liberação. O Senhor manda dizer assim: ninguém sobrevive sozinho, ninguém se basta sozinho, ninguém se sustenta sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. E esse processo de interagir se dá através das portas, e hoje é tempo de construir portas nas muralhas da nossa vida. Deus está capaz para construir portas, e o próprio Jesus é a porta. Glória, glória. E Neemias diz no texto que nós lemos, olha só: construímos as muralhas, tapamos as brechas, mas ainda não havíamos colocado as portas. Então onde eram para estar as portas, estavam buracos, havia vãos. E ali nessa situação o inimigo entrou. E é aqui que eu vou fechar essa mensagem nessa noite. Quando o inimigo entra, ele percebe que zombar não adiantou, guerrear, afrontar, ameaçar também não adiantou. Então ele tenta por outra estratégia, ele tenta enganar, ele tenta ludibriar. Aí o que eles fazem? Eles mandam um mensageiro até Neemias. O mensageiro passa pelos muros, através dos buracos das portas, e fala assim: Neemias, vem, desce conosco até as aldeias que estão no Vale de Ono. E lá no Vale de Ono vamos nos reunir, vamos nos congregar. E aí a gente vai conversar, vamos tomar as decisões de como a gente vai fazer daqui para frente. Quando Neemias recebe aquela notícia,
o Espírito Santo que estava ali, atuando, não habitava ainda em Neemias no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava, mas ele se comunicava, falava, assim como ele fala comigo e como ele fala com você, como ele nos alerta. Então, assim, Neemias, é cilada vindo, não vai sair não. E aí Neemias entende que aqueles homens queriam fazer mal para ele, e ele fala assim: eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar, não posso abandonar isso que eu estou fazendo. Mas sabe o que me chama a atenção? Fala aí, Senhor. É que esse convite do adversário foi um convite muito específico. Eles chamaram Neemias para ir para um lugar determinado. Não era só para ele sair, era para ele sair e ir até um determinado lugar. Que lugar era isso? As aldeias que estão no vale de Ono. O nome Ono significa forte em hebraico. Provavelmente aquela cidade era uma cidade pequena, mas uma fortaleza, uma pequena fortaleza. Na história bíblica, aquele vale era chamado de Vale dos Artífices, e havia no Vale dos Artífices duas cidades: a cidade de Lod, ou Lida, e a cidade de Ono. E esta cidade de Ono era a cidade menor, e na cidade de Lida era uma cidade um pouco maior. Essa cidade ficava a cerca de 32 quilômetros de distância de Jerusalém, e cerca de 25 a 30 quilômetros de Samaria, ou seja, ficava na metade do... Eles chamam Neemias para sair de Jerusalém e ir até Ono, até o vale de Ono, e ali no vale de Ono fazer uma reunião com os inimigos. Só que olha que interessante, eles não chamam um grupo, eles não chamam todo o povo, eles estariam em grupo, mas eles chamam Neemias para ir sozinho. Por quê? Porque é uma estratégia do inimigo. Eu quero que você grave isso para a gente encerrar essa mensagem nessa noite. O inimigo, irmãos, ele olha para você e fala assim: eu achei que ele não ia nem começar a fazer a obra, mas ele começou. Eu achei que eu não fosse nem dar o primeiro passo, não ia aceitar Jesus, não ia se firmar, não ia batizar, mas a obra na vida dela está acontecendo. Eu achei que ele não ia ser capaz, que ela não ia conseguir levantar esses muros, mas eu me enganei. Ela levantou os muros, ele construiu os muros. Eu achei que esse muro ia ficar cheio de brechas, mas ele foi lá, ela foi lá e tem tapado as brechas desse muro a cada dia. Tapa a brecha aqui, tapa outra brecha ali, e está construindo as portas para fechar. Enquanto eu estou parado aqui, daqui a pouco ela vai colocar as portas, e quando ela colocar as portas, a obra hoje está quase acabada, mas daqui a um tempo a obra vai estar completa. Entenda uma coisa: a obra na sua vida ainda não está completa. Você já fez muita coisa na presença de Deus, mas ainda falta alguma coisa. Você consegue olhar para alguém e dizer assim: você já fez bastante, mas Deus ainda tem mais para fazer na tua vida. Ela vai mandar subir, presta atenção. Agora olha aqui. O adversário quer que você saia do meio dos seus, para te levar isolado, sozinho, para um lugar onde você vai ser presa fácil para adversário. Ir para o vale de Ono significa sair do lugar onde Deus te colocou, para ir sozinho para um lugar onde Ele não te mandou ir. Pastor, não estou entendendo. O inimigo sabe que se você completar a obra, ele não vai ter mais acesso a você, mas enquanto a obra não terminou, ele quer te afastar daqueles que Deus colocou para trabalhar com você, para estarem no projeto com você. Às vezes, irmãos, quem está trabalhando no projeto com você não é perfeito, tem defeitos, tem falhas, tem limitações, mas são esses irmãos, são essas irmãs que Deus colocou para trabalhar do teu lado. E o inimigo quer te afastar do departamento de varões, quer te afastar do departamento de jovens, quer te afastar da igreja Ministério Ágape, quer te afastar do meio da tua família, quer te afastar do meio das pessoas que Deus te colocou. Mas Deus manda te dizer assim: não sai da onde eu te coloquei, não sai de Jerusalém, não vai para o vale de Ono. Lá pode parecer um lugar forte, lá pode parecer um lugar seguro, mas é lugar de perdição, porque aqui foi o lugar